Cirantão, agora vamos para Itatiaia Saúde, falar sobre Maio Cinza, que é um mês de conscientização aí com relação aos tumores cerebrais. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico neurocirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o doutor Felipe Mendes. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo e com você? Tudo jóia também, sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Doutor Felipe, estima-se que a cada ano quase 12 mil novos casos de tumores cerebrais serão aí diagnosticados. O tumor cerebral, dá para prevenir? O tumor cerebral, ele pode ser dividido em dois tipos. Existem os tumores primários, que é aqueles que nascem dentro das células do próprio sistema nervoso. Em relação a esses tumores, a prevenção é um pouco mais difícil, porque dificilmente existe algumas coisas que a gente consegue modificar tão claramente. Tentar reduzir a exposição a alguma radiação, mas teria que ter uma radiação muito forte, como uma forma de radioterapia. Porém, um dos principais tipos de tumores são as metástases, que são tumores que são originados de outros tecidos, de outras células e acabam se espalhando para dentro do sistema nervoso. Existem tipos muito comuns, como o tumor de mama, de pulmão, de próstata, de cólon. Todos esses tumores são evitáveis, preveníveis, com diagnóstico precoce, com algumas intervenções. Então, se a gente atua na redução desses tumores, por consequência, a gente consegue também reduzir a taxa de tumores cerebrais. O Maio Cinza, ele é um mês aí, doutor, para trazer a conscientização, a prevenção. Quais são os sintomas que as pessoas têm que ficar de olho e falar, nossa, eu preciso procurar um neurologista? O que a pessoa sente? Sim. Os tumores cerebrais, eles podem manifestar como qualquer forma de sintoma neurológico. Às vezes eles podem imitar um quadro de um AVC, de um derrame. Então é muito comum quadros de dores de cabeça, sensação de um lado do corpo ficar mais dormente, esquecido, fraco, às vezes alterações na linguagem, no comportamento e dores de cabeças persistentes. Diferente daquela dor do dia a dia, que todo mundo costuma sentir, às vezes no final do dia, que toma um remédio, melhora. Se automedica, né? Se automedica. Essa dor, ela é comum, mas a dor que às vezes não passa, tomou 1, 2, 3 tipos de remédio, cada dia está mais forte, dura semanas, essa dor nos preocupa. Então, essa dor merece, sim, uma investigação. Ou seja, quem não tem esse hábito, né, de ter dor de cabeça, não é verdade? Tem muita gente que não... Por exemplo, eu não tenho dor de cabeça. Então, se um dia eu tiver dor de cabeça, eu vou ficar apavorado, porque eu nunca tive dor de cabeça, não é verdade? E tem pessoas que nunca tiveram dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça, então, pode ser um problema desse, né? Isso, nunca que a primeira dor de cabeça que alguém apresenta, a gente vai pensar de cara que pode ser um tumor. Mas alguém, igual o senhor, eu nunca tive dor de cabeça e comecei a apresentar, é uma dor que merece ser investigada para a gente poder concluir se é uma dor que realmente é por conta de um problema mais sério ou é algo, às vezes, mais simples. E para investigar isso, tem que ter um exame? Qual o tipo de exame que se faz? Isso. A primeira parte é, diante da suspeita clínica desses sintomas iniciais, procurar um especialista, um neurocirurgião ou um neurologista, para fazer uma avaliação adequada. E a partir desse momento ele vai avaliar a necessidade de indicação de um exame de imagem. E aí vai entrar a tomografia, a ressonância, que são os exames iniciais que vão ajudar a gente a determinar se existe algum problema e qual é o tipo de problema que está causando esses sintomas. A nossa ouvinte, Cristiane, participando aqui com a gente, um abraço para ela, pergunta, doutor Felipe, falta de equilíbrio e coordenação pode ser um sintoma aí de tumor cerebral? Sim, existem alguns tipos de tumores em determinadas regiões do sistema nervoso, na posição mais posterior, próximo ao tronco, que podem sim causar como efeitos desequilíbrio, falta de coordenação, e aí diante disso é importante uma avaliação para ter certeza que existe alguma coisa de diferente ou não. Mais perguntas. O Leandro de Caeté é pedreiro e sente que perdeu um pouco da sua força na mão direita, que é a sua mão, onde que ele tinha, né? Ele é destro. Ele pergunta, pode ser alguma alteração cerebral? Pode ser alguma alteração cerebral, mas também, no caso da mão específica, a gente tem que pensar em outras alterações. Pode, às vezes, ser um problema na região da coluna cervical, ou, às vezes, pode ser um problema relativamente menos complexo,
como uma síndrome do túnel do carpo, que é um problema que afeta o nervo já próximo na região da mão. Simone pergunta: todo tumor cerebral é maligno? Não, a grande maioria dos tumores cerebrais, às vezes acabam sendo os tumores primários, aqueles que nascem dentro do cérebro, são benignos, ou seja, tem uma evolução mais lenta, um comportamento menos agressivo e, por isso, tem uma perspectiva de controle e, às vezes, até cura muito maior. Tem tumores, doutor, que dão no cérebro, quase na fonte, né, que perturba, inclusive, a visão, né? Os olhos ficam para fora, acontece muito isso. Sim, pode acontecer. Em determinadas regiões onde há algum crescimento de tumor, pode, às vezes, comprimir algumas estruturas vasculares ou, às vezes, até o próprio globo ocular, causando essa alteração do olho ficar um pouco saltado para frente. Olha a situação da nossa ouvinte internauta Raquel. Ela está no YouTube e mandou aqui: doutor Felipe, sinto muita dor de cabeça. Já fiz exames, ressonância e nada foi constatado. O médico mandou trocar até o travesseiro. Fico sem saber o que é isso. E aí eu quero saber, minha cabeça ela só para de doer com a medicação, com remédio. Ela está preocupada, Raquel. O que o senhor tem a dizer para ela? Sim, toda forma de dor que afeta a nossa qualidade de vida gera muita preocupação e merece ser tratada adequadamente. Como ela disse que já fez o exame da ressonância magnética, ficamos mais tranquilos em relação a não ter a existência de uma lesão mais grave, como um tumor. Porém, o mais comum dentro dessas dores persistentes e crônicas são aquelas dores primárias, como a cefaleia tensional e a enxaqueca. Então, por isso é importante que ela procure um tratamento adequado, pensando às vezes nessa perspectiva, pois hoje existem bons tratamentos que podem ajudar a aliviar os sintomas e reduzir a necessidade de utilização de medicamentos. Mulher sentir dor de cabeça é quase uma coisa natural, né? Infelizmente a mulher sente mais. A Raquel tá até falando aqui da cafeína, que o remédio tem que ter a cafeína. E a Denise, ela pergunta: doutor, a embolização dura quanto tempo? A embolização pode variar muito. Em alguns tipos de tumores, de lesões, a embolização, na verdade, é um método inicial. É um método para, às vezes, reduzir o tamanho da lesão e permitir, às vezes, uma ressecção cirúrgica mais adequada. Então, por isso que toda vez que é feita a embolização e, inicialmente, não é optado pelo tratamento cirúrgico, precisa ser acompanhado de perto para ver se não está havendo uma progressão dessa lesão.